Hora da análise com Thaís Herédia. Thaís, é muito maluco, né? Porque agora todo mundo quer ser pai dessa criança. É obviamente uma medida super popular, mas não dá para dizer que os nossos problemas na questão tributária do imposto de renda tenham sido resolvidos. Talvez muito pelo contrário. Boa tarde. Boa tarde, Naka. Boa tarde a todos. Olha, existem várias facetas para enxergar essa mudança do imposto de renda, né? Como a gente falou ontem rapidamente, né? Entre o justo, uma coisa é o que é justo, outra coisa é o que não é nem correto, porque tem a piada, né? Se é justo, vai ser correto, mas entre o que é justo e o que é eficiente, o que constrói nações ricas e o que não constrói nações ricas, né? E isso passa por uma noção e uma medida da participação da população na economia do país via pagamento de impostos. O Brasil, para uma economia de renda média, quase baixa, tem uma carga tributária altíssima. E, diferentemente de outros países até comparáveis com o Brasil, nós sempre tivemos o imposto sobre o consumo tendo o maior peso no sistema tributário do país, o que nos tornava ainda um país com um sistema ainda mais regressivo, né? Porque o imposto sobre o consumo, que na maioria dos países desenvolvidos, se não em todos os países desenvolvidos, é o segundo ou terceiro imposto mais alto, os primeiros são renda e patrimônio, aqui o nosso é em primeiro lugar. A reforma tributária vai tentar mudar isso, não sabemos se isso vai realmente acontecer, até por causa dessa medida da isenção do imposto de renda. O imposto sobre a renda, ele é um imposto que vários estudos mostram, e aqui eu vou citar o trabalho do repórter Rafael Barbosa e do Paulo Silva Pinto, jornalista das antigas, do Poder 360, os dois, eles é que me inspiraram aí atrás desses dados, porque eles trouxeram uma reportagem mostrando qual é a parcela da população brasileira que vai efetivamente pagar imposto sobre a renda. E eles apresentam um relatório da OCDE, que eu estou com um relatório aberto aqui, que é um mapeamento que foi feito ano passado com os dados de 2022, é um mapeamento completo de como funcionam os sistemas tributários no mundo inteiro e qual é a carga que isso tem para cada cidadão, para as empresas, para o ambiente econômico como um todo, né? E qual é uma das informações mais importantes, né? Quando a gente olha, Naka, para a porcentagem da população que paga imposto sobre a renda no mundo, o Brasil, lá em 2022, tinha pouco mais de 18% da população pagando imposto de renda. Agora, com a isenção, esse número certamente vai cair, né? Eu não consegui falar com nenhum especialista, estou esperando aqui uma resposta, mas o cálculo apresentado pelos nossos colegas do Poder 360, e eu estou dando crédito aqui, gente, porque estou dividindo com eles a leitura e também o relatório, pode chegar a 16%, mas isso é uma coisa que a gente vai efetivamente conhecer um pouco mais para frente. O mais importante aqui, Naka, é que é o seguinte: quando a gente vai olhar para os países em que a população tem a maior quantidade de gente pagando imposto, quem que está em primeiro lugar? Noruega. Segundo lugar, Austrália. Terceiro lugar, Dinamarca. Os três com mais de 90% da população pagando imposto sobre a renda. População economicamente ativa, óbvio, né? Mais de 90%. Esses são, em quarto lugar vem a Nova Zelândia, em quinto lugar a Finlândia, em sexto lugar a Islândia. Esses são os países com a maior qualidade de vida do mundo, com os melhores IDHs, ou seja, com os melhores índices de desenvolvimento humano, com os melhores sistemas de educação e por aí vai, né? O Brasil fica lá embaixo nesse relatório da OCDE, com 18,3% da população. Quais são os países que estão perto da gente? Quer ver uma curiosidade? Perto da gente estão o Peru, com 19%, e o Japão. O Japão com 18%. É curioso isso. Curioso, né? Aí eu fui pesquisar e fui olhar no próprio relatório da OCDE e outras informações dessas casas de consultoria que reúnem vários dados,
O sistema tributário no Japão é diferente. Lá, o imposto sobre a renda tem várias deduções, porque o imposto sobre imposto para a Seguridade Social é altíssimo. Ah, sim. É o que mais desconta, é mais do que o dobro no Brasil. É o que mais... E lá não tem o teto. Aqui tem o teto. Então, Sim. se a pessoa... O teto hoje é R$8.000, 7 salários, são 5 ou 6 salários, não me lembro. Lá não tem teto. Então, são 16%, 15% ou 16%, independentemente da sua renda. Né? Aqui, se você ganha uma renda acima do teto, que não é o caso da maioria da população, você tem um desconto menor. Pesa menos sobre a sua renda. Né? Mas lá não. Esse desconto ele é para todos os níveis de renda e aí, portanto, tem um peso muito maior do que o imposto sobre a renda. Qual é o debate que a gente quer provocar aqui? Os países que estão na pior posição, nós temos a Argentina, que pouco mais de 5% da população paga imposto de renda, e a Índia, também 5% da população. Qual é o debate aqui que a gente quer provocar? Naka, quando a gente chega à conclusão de que quase 90% ou 85% da população brasileira não vai pagar imposto de renda, né? Um estado caro como o Brasil, que precisa de 34% de carga tributária sobre o PIB, ele vai precisar se financiar, continuar se financiando. O fato de 90% ou 85% dos trabalhadores brasileiros não pagarem mais imposto sobre a renda não significa que o Estado vai custar menos. Por isso foi a briga pela compensação. E nada indica que o Estado brasileiro vai custar menos nos próximos 10 anos, a não ser que a gente faça reformas radicais. Então, a questão aqui é o seguinte, né? Se a carga tributária continua a mesma e nós temos 85% dos trabalhadores não pagando imposto de renda, da onde vai sair esse dinheiro? Cobra dos mais ricos. Gente, infelizmente, na vida real, é óbvio que tem que cobrar dos mais ricos. Já faz muito tempo que os mais ricos no Brasil pagam muito menos imposto. Isso está claro. Aliás, essa injustiça existe, em primeiro lugar, por causa do imposto sobre o consumo. Porque a família pobre que compra um lápis paga o mesmo imposto que nós aqui, que temos uma boa renda, que temos uma boa condição de vida. Isso é extremamente injusto. Então, a gente consegue substituir 30 milhões de pessoas ou 25 milhões de pessoas por 140 mil pessoas ricas? Não. Portanto, vai ter que sair de algum lugar. Vai sair dos salários, vai sair do investimento, vai sair da capacidade do país de gerar riqueza, porque o Estado vai continuar cobrando da gente, ao todo, 34%. Então, por isso é que é tão delicado e é tão difícil fazer reforma tributária, porque é uma sintonia que demanda, inclusive, muito capital político para buscar o máximo de justiça com o máximo de eficiência. O máximo de justiça em que a eficiência paga um preço, talvez não seja a melhor fórmula. Sim, sim. Né? E você me fez, a tua fala, Thaís, é muito consistente, porque tudo isso que a gente está discutindo esbarra numa coisa, que é que sociedade que a gente quer ser. Porque quando a gente cobra, é muito maluco a gente pensar, e os países que você citou aqui me fez muito pensar sobre isso, né? O Estado brasileiro, desde a Constituição de 88, prevê numa costura social absolutamente legítima e que é importantíssima. E tudo, né? Importantíssima. O nosso tecido social decidiu que a gente, como sociedade, teríamos de ter e temos um estado de bem-estar social, um estado protetor, porque é um país que tem muita desigualdade. Aí esse modelo, ele conversa muito mais com os países europeus, nórdicos, que é um estado maior, que é um estado mais protetor, ok. Esta conta é de um tamanho. Agora, não dá para ter esta despesa tendo em cabeça o quanto se paga de imposto num país como os Estados Unidos, que é outra pegada. O Estado é muito diferente. Então, não dá para ter uma carga tributária dos Estados Unidos e um Estado provedor nórdico. Ou você decide por um caminho ou por outro. E aí a gente fica nesse dilema em que, às vezes, os políticos tentam remediar a situação criando uma solução ali que vai acabar
tornando ainda mais desigual e problemática essa situação. País de classe média, como o Brasil quer ser, a classe média tem como característica comum em todos os lugares, é pagar imposto de renda. Exato, exatamente. Então, exatamente. Esse é o ponto, né? Que é muito importante a gente falar isso, porque assim, esse é um debate delicado e nós estamos tendo cuidado, né, de sempre chamar a atenção aqui para a questão da desigualdade, gente. Nós não estamos desvendo a desigualdade, nós não estamos desconsiderando a desigualdade. Aliás, a desigualdade no Brasil é uma coisa vergonhosa. Outro dia mesmo você estava dando os dados da diferença entre a renda dos mais ricos e dos mais pobres aqui, mas isso são anos de decisões via educação, via produtividade, via investimento. Nós estamos discutindo aqui, as decisões estão sendo tomadas agora, com efeitos imediatos. E a pergunta que a gente tem que se fazer é o quanto a política pública vai nos empurrar para cima, o quanto a política pública vai transformar a economia brasileira numa economia mais eficaz, mais eficiente e, portanto, que devolva mais ao cidadão. Então, o que os economistas estão chamando a atenção é o seguinte, o quanto retirar 85% dos trabalhadores brasileiros ou da população economicamente ativa do sistema de tributação da renda. E aqui tem um ponto que eu venho falando desde antes da aprovação da isenção, né? O exercício cidadão, aliás, esse é um conceito dos países nórdicos e dos europeus mais desenvolvidos, que é o exercício cidadão. Qual é a participação do cidadão na construção do seu país e do seu Estado? O exercício cidadão demanda a participação. Como deve ser essa participação? Não como é no Brasil, em que os ricos pagam menos. Isso para nós já está claro. Deveria ser uma participação de acordo com a sua capacidade de renda. R$1, 50 centavos, R$2, R$3, mais o exercício cidadão. Então, o Brasil vai precisar se perguntar, daqui a alguns anos, o quanto nós somos capazes de, mesmo retirando 85% dos trabalhadores dessa participação do imposto sobre a renda, o quanto o país conseguiu transformar isso em crescimento, em investimento, ou será que a falta dessa participação acabou transferindo esse custo para um outro lugar que manteve a ineficiência da economia brasileira? Se for cobrar essa conta no consumo, vai piorar a situação. Exato. Porque o mais pobre é que tem o maior peso no consumo. Então, assim, patrimônio e renda são dois sistemas que precisam levar em consideração o que é justo, o que é correto e o que é eficiente. Só o que é justo, infelizmente, a história e os dados mostram que não é suficiente para levar um país ao seu melhor momento, Naka. Thaís Herédia, obrigado pela conversa. Bom fim de semana. A gente vai cavucando, né, Naka, para ir colaborando com a turma, a forma de enxergar o Brasil, né? Não vamos ficar fechado na ideologia ou no discurso político. Vamos estender a quantidade de dados e leituras sobre a mesa para a gente aprender juntos e conversar juntos aqui sobre o futuro do Brasil. E essa é uma discussão, essa daqui que a gente teve hoje, que a gente teve com você, é uma discussão do mais alto nível, porque isso é de fato, é discutir quem somos, Exato. O que a gente quer ser. Exato, é construção de país. Obrigada, Naka. Bom fim de semana para todos. Beijo. Ave Maria. Alguém tem que trabalhar nesse país e pagar imposto de renda.